informação que saiu agora é que o Thiago Almada quebrou o silêncio sobre a sua saída do Atlético de Madrid. Eu vou falar sobre isso. Vou falar também sobre semana decisiva para Lucas Paquetá. Vou falar também sobre o Flamengo, que avisou ao novo presidente do São Paulo que não desistiu da contratação do Thiago Almada. Fala, galera, seja bem-vindo a mais um dia aqui no canal Arthur Notícias do Flamengo. Eu já treino só ações do nosso Mengão. Mas antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. É muito importante para nós aqui e para que você deixe o like. Porque quando você deixa o like, você está falando que quer trazer mais informações e que você está gostando do conteúdo do Flamengo. Então deixa o like, já deixou o like, se inscreve no canal agora e ativa o sininho de notificação para você não perder nada do que está acontecendo com o nosso Mengão. Sempre estou trazendo tudo que está acontecendo, sempre estou de plantão aqui. Tudo que acontecer eu vou estar gravando para vocês, então vocês sempre vão se manter muito bem informados. Bom, deixa eu começar o vídeo já falando da situação envolvendo o Saul, cara, por quê? O Saul, ele muito interage ali nas redes sociais e o pessoal geralmente fica na resenha com ele lá. E aí aconteceu o seguinte, ele tava falando lá e aí ele falou que está no processo de recuperação e está começando a treinar, só que devagar ainda, porque dizendo ele que está seguindo os cuidados que o médico passou para ele, mas ele sempre está tentando treinar em campo para já começar a pegar um pouco do ritmo para tentar voltar. A expectativa é que o Saul possa voltar aí, lá para março ou abril. O jogador que teve uma lesão aí no calcanhar esquerdo foi para a Espanha, fez a cirurgia, graças a Deus deu tudo certo. Agora está lá na Espanha, se recuperando lá na sua casa na Espanha. Então o jogador está se recuperando. Agora a gente torce que ele se recupere mesmo, ele consiga se recuperar, consiga mesmo se recuperar para ele voltar o mais rápido possível. Saul, um jogador de excelente qualidade, um meio campista muito bom, do que é espanhol, né? Foi revelado pelo Atlético de Madrid, jogador que tem grande história aí no Atlético de Madrid. Vamos ver, né, o que vai acontecer nessa situação aí, envolvendo, cara, envolvendo o Saul. Agora só resta a gente aguardar para ele recuperar aí. Vamos torcer, eu torço muito pelo Saul, quero muito que ele se recupere para ele voltar o mais rápido possível, para ele jogar com a camisa do Flamengo. Um jogador que é muito bom, muito habilidoso, tem um bom chute de fora da área, então é um jogador muito bom, um jogador excelente. Quando o Flamengo precisa dele, ele ajuda. Então a gente torce muito pela recuperação do Saul, né? Agora a gente tem que esperar e aguardar para ver, né, o que vai acontecer nessa situação aí, envolvendo o Saul Nigri. Só resta a gente aguardar. Bom, mudar de assunto aqui, falar agora sobre a situação envolvendo o Marcos Antônio, porque, cara, seguinte, o presidente antigo do São Paulo, o Júlio Casares, acho que assim que fala o nome dele, ele foi destituído do cargo e agora entrou um novo presidente. O vice-presidente agora assumiu como um novo presidente do São Paulo. E aí, o que aconteceu é o seguinte, o Flamengo estava esperando passar essa turbulência aí de novo, essa questão de vice, novo presidente, tipo a eleição, uma eleição. O Flamengo estava esperando passar isso para aí sim agir e falar com o São Paulo sobre a situação envolvendo o Marcos Antônio. E aí, o Flamengo chegou lá no novo presidente do São Paulo e falou o seguinte, ó, eu não desisti do Marcos Antônio. Se vocês quiserem na negociação com ela, eu estou disposto. Porque o Flamengo já chegou. É só para avisar que eu não desisti da contratação do Marcos Antônio. Eu só estava aguardando mesmo acabar essa crise política aí no São Paulo sobre essa questão de eleição. Então o Flamengo já agiu e agora a expectativa é que possa, quem sabe, retornar essa negociação com o volante aí. Vamos torcer, porque o Marcos Antônio, que foi um dos jogadores mais, foi um dos destaques na temporada passada com o São Paulo. O jogador se destacou muito, se valorizou bastante e agora pode estar vindo para o Flamengo. Só resta a gente aguardar para ver o que vai acontecer nessa situação envolvendo o Marcos Antônio. A gente torce muito que o Flamengo consiga essa negociação, porque igual o outro cara fala, quando o Flamengo vem para negociação, dificilmente o Flamengo vem para perder. Então, o Flamengo já está começando falando que quer a contratação do Marcos Antônio. Marcos Antônio, que se viesse para o Flamengo ia subir muito o nível do meio campo do Flamengo,
por mais que já tenha Jorginho, Pulgar, Saul, De La Cruz, mas com a chegada do Marcos Antônio pode aumentar ainda mais o nível do meio campo do Flamengo. Agora resta a gente saber e aguardar, né, o que vai acontecer nessa situação do Marcos Antônio. Bom, mudar de assunto aqui, falar agora sobre a situação envolvendo o Almada, cara. Porque a situação do Almada é o seguinte, mano. O Thiago Almada, ele deu uma entrevista no Atlético Madrid nesses dias, e aí ele confirmou mesmo que surgiram rumores que ele ia sair do Atlético Madrid, mas enquanto estavam falando isso, ele estava treinando, se esforçando para mostrar para o Simeone que ele quer ficar no Atlético Madrid. E a informação é que, por enquanto, o Atlético Madrid não pretende vender o jogador. Por enquanto, porque o Flamengo está com uma estratégia seguinte: esperar, porque a janela fecha dia 3 de fevereiro, nas principais ligas, das 5 principais ligas. Os países mais longe da Europa, assim, fecha, se não me engano, dia 6. Então, seguinte, o Flamengo está esperando fechar a janela dia 3. Se até lá ele não sair, o que o Flamengo vai fazer? A janela vai fechar dia 3, que é as principais ligas, ele vai ficar sem opção. E aí o Flamengo vai tentar agir, fazer uma proposta pelo Thiago Almada, jogador que quando veio para o Botafogo em 2024, jogou muita bola, comeu a bola aqui no Brasil e agora está lá no Atlético de Madrid. E até que tá bem lá no Atlético de Madrid. A torcida no último jogo pediu que ele ficasse, né? Agora resta a gente saber. Jogador, inclusive, o Palmeiras que o Palmeiras estava interessado na contratação, só que o Palmeiras não conseguiu avançar, porque os valores estavam muito acima do que o Palmeiras queria pagar no jogador. Agora só resta a gente aguardar para ver o que vai acontecer nessa situação envolvendo o Thiago Almada mesmo. O Thiago Almada, que é muito pedido aí pela torcida do Flamengo, o Flamengo consiga contratar. O Flamengo está esperando a janela fechar para aí sim agir e tentar tirar o Thiago Almada do Atlético de Madrid para ele vir para o Flamengo, porque se ele viesse, ele seria tipo um Carrascal, né? Joga tanto na função do Arrascaeta, que é a posição mesmo, e joga também na ponta esquerda. Então, é uma posição em que é estilo Carrascal. Se o Thiago Almada chegasse, também ia ser estilo Carrascal. E agora só resta a gente aguardar para ver, né, o que vai acontecer nessa situação do Almada aí. Ele confirmou mesmo que tinha rumores de clubes interessados, mas ele estava se esforçando para ficar no Atlético de Madrid. Até ele confirmou que o Benfica também teve interesse e outros clubes europeus também tiveram interesse na contratação do Almada. Agora resta a gente aguardar. Jogador que é argentino, é uma das boas revelações da Argentina, é considerado um dos novos Messi, mas vamos ver, né, o que vai acontecer nessa situação envolvendo o Almada. Agora só a gente ver o que vai acontecer. Bom, mudar de assunto aqui, falar agora sobre a situação envolvendo o Lucas Paquetá, cara. Por quê? A situação do Paquetá é o seguinte, mano. Essa semana que vai começar agora pode ser a semana decisiva para o Flamengo e também para o West Ham. Ué, Arthur, por que para o West Ham? Porque se o West Ham quiser vender mesmo o Lucas Paquetá ao Flamengo, o West Ham já tem que começar a pensar num substituto. Porque se nessa semana, acho que na próxima, dia 3 de fevereiro, já fecha a janela de transferências na Inglaterra. Então, se realmente como é que fala? O West Ham quiser vender mesmo o Lucas Paquetá para o Flamengo, ele já tem que começar a ver um substituto, porque até contratar, o jogador chegar, assinar contrato, fazer exame, escrever o jogador no campeonato, tudo isso demora. Então, se realmente o West Ham quiser mesmo vender o Paquetá para o Flamengo, eles têm que fazer isso, e essa pode ser a semana decisiva para o Flamengo tentar fechar mesmo a contratação do Lucas Paquetá. O Flamengo que vem acompanhando de pertinho essa movimentação do West Ham. O West Ham que tinha pedido para o Lucas Paquetá voltar a treinar, o jogador não voltou a treinar e acredito que vai ficar fora de mais uma partida hoje contra o Sunderland da Inglaterra. Agora resta a gente aguardar para ver, né, o que vai acontecer nessa situação do Paquetá. Igual eu falei, o Paquetá ele está pressionando a diretoria do West Ham, porque o jogador já demonstrou interesse, que ele quer voltar para o Flamengo, ele quer vir para o Flamengo, porque ele quer voltar para o Flamengo, porque ele sabe que 28 anos é para ele estar no auge, igual o Vinícius está no auge no Real Madrid. Então, porque pensa, se ele fica aqui no Flamengo 3 anos jogando muita bola, eu acho que ele ainda tem uma chance. Porque, vamos supor, ele tem 28 anos. Ele assina contrato com o Flamengo de 3 anos, 29.
30 trilhões. Se ele estivesse destacando de ele pode até tentar voltar para a Europa, tiver com um suporte físico muito bem. Agora resta a gente saber, né, o que vai acontecer nessa situação aí. Bom, galera, estas foram as informações do nosso Mengão. Não se deixar o like, se inscrever no canal. Beijo pra vocês, nos que Jesus chama. Falou!